Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus venha agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e nós estamos aqui para buscarmos a Deus em oração. Também eu quero trazer um ensinamento hoje, irmãos, muito valioso. Irmãos, eu sei que muitos de vocês até perdem a paz querendo saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, certo? E eu sempre mostro aqui que a vontade de Deus muitas vezes já foi revelada. É isso mesmo, já está escrito na Bíblia e muitas vezes a gente, por não conhecer a palavra, a gente toma decisões erradas, a gente fica confuso, perde a paz. Então, todo dia antes de eu orar, eu sempre trago um ensinamento. Até mesmo porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Então, primeiro você recebe o alimento, você alimenta a sua fé e depois você ora. Então, a Bíblia diz que quando você ora com fé, sem duvidar, então aí você está pronto para receber tudo aquilo que Deus tem para te entregar. Amém? Mas, irmãos, uma das coisas que as pessoas mais comentam comigo é o seguinte: pastor, como é que eu posso saber se Deus está falando comigo? A gente fica tão focado, irmãos, em como Deus vai falar com a gente, que talvez a gente já está ignorando o que Ele está falando conosco. Talvez Deus já está falando algo com você e você não está percebendo. Eu me lembro, irmãos, uma vez que eu fui numa vigília de oração, muitos anos atrás, e eu precisava muito de uma direção. Eu precisava muito saber que Deus estava comigo, porque eu estava passando por um conflito interno no meu coração. E eu queria saber se Deus realmente estava comigo, sabe? Sabe quando você conhece a palavra, você já viu Deus agir na sua vida, você não tem dúvidas disso, mas é aquele momento que você quer um abraço do seu Pai, sabe? Você quer sentir a presença de Deus. É claro, irmãos, que a nossa fé não pode se basear em sentimentos, certo? Você não tem que ficar dependendo de sentir algo para você crer que Deus está com você. Inclusive, Jesus disse: bem-aventurado aquele que creu sem ver. Então, o que acontece? Eu estava nesse momento, mas eu queria um abraço do meu Pai Celestial. Eu queria que Deus me visitasse, que Deus me tocasse de alguma maneira. E por isso eu fui na vigília. E chegamos lá na vigília, tinha um irmãozinho muito usado por Deus ali, e ele estava conduzindo a vigília. E ele então recebeu um direcionamento de Deus, segundo ele, de que era para as pessoas se reunirem em grupos de 4, 5 pessoas. E então, uma pessoa que estivesse nesse grupo ficaria no meio da roda e oraria por cada pessoa. Irmão, só que tem um detalhe. Tinha um irmãozinho ali que todo mundo ria muito dele, zombava muito dele, sabe? Porque ele tinha um jeitinho meio diferente dos outros, sabe? Ele era meio estranho, meio no mundo da lua. Sabe aquela pessoa que, infelizmente, né, as pessoas fazem até bullying dentro da igreja, que eu acho muito errado, porque as pessoas não param para pensar no que aquilo pode causar no coração do outro, sabe? E as pessoas sempre zombavam dele, zoavam com ele. E então, aquele rapaz que estava conduzindo a vigília, ele mesmo selecionou uma pessoa em cada círculo para estarem orando. E colocou ele ali no meio da gente, sabe? E ele então começou a orar. Irmãos, na hora que ele orou, eu fui a segunda pessoa que ele orou. Na hora que ele colocou a mão no meu ombro, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu senti tanto a presença de Deus, eu senti a glória de Deus. Irmãos, ele orava por mim, ele não fazia nem esforço. Mas, irmãos, eu chorava que nem uma criança. E aquilo eu aprendi uma grande lição, irmãos. Às vezes Deus se manifesta da onde a gente menos espera, sabe? A gente fica esperando assim uma pessoa muito usada por Deus, um pregador famoso, um profeta. Irmãos, Deus está nas coisas simples. Então, espero que com essa lição aqui você esteja com o coração preparado para o que eu vou trazer aqui hoje, porque a mensagem que Deus colocou no meu coração é muito forte, porque ela abre a nossa visão sobre como Deus age na nossa vida. Sabe, irmãos, às vezes a gente trava, a gente fica colocando Deus numa caixinha e Deus é infinitamente maior do que qualquer outra coisa que a gente possa pensar. Então não fique focando em como Deus vai falar com você. Esse não é o seu papel. O seu papel é: será que Deus já está falando comigo e eu não estou prestando atenção? Entendeu? Porque às vezes você está buscando uma resposta e às vezes Deus já está te dando essa resposta e eu vou trazer um ensinamento valioso sobre isso, tá bom? Antes de começar, eu quero muito agradecer a vocês que têm compartilhado. Olha, eu sei também que tem pessoas fora do Brasil. Se você mora fora do Brasil e acompanha as orações, escreva aqui nos comentários, fala a região que você é. Inclusive, vamos fazer o seguinte, irmãos, vocês também do Brasil, deixe aí o seu estado,
Me fala de qual região você é, eu vou ficar muito feliz de saber que essas orações têm alcançado tanta gente, tá bom? E não se esqueça também de se inscrever no meu canal. Você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Clique no botão inscrever-se aqui embaixo do vídeo, ative o sininho da notificação para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá ok? Agora sim, vamos lá. Irmãos, para a gente começar então, eu quero que você leia na sua Bíblia, se você tiver aí, livro de Números, capítulo 22, o versículo 28. Essa história é sobre um profeta chamado Balaão. É uma história que muita gente já ouviu falar, mas talvez não sabe do contexto, ou não sabe o que realmente aconteceu. E eu vou trazer aqui um detalhe que quase ninguém percebeu e que é a chave para a nossa reflexão de hoje, tá bom? Olha só o que está escrito na palavra de Deus. Diz assim: Então o Senhor deu fala à jumenta, e ela disse a Balaão: O que ele fez para que você me batesse 3 vezes? Olha que interessante aqui, irmãos. É interessante que Deus deu fala à jumenta. Olha que coisa, como é que uma jumenta poderia falar com um ser humano? É o único caso na Bíblia que a gente percebe isso, certo? E para que você entenda o que aconteceu nesse momento aqui, eu quero comentar com você sobre Balaão. Balaão era um profeta de Deus, era um homem que supostamente ele tinha uma conexão muito forte com Deus. Só que, irmãos, ele gostava tanto de dinheiro, ele gostava tanto das coisas materiais, que ele acabou não enxergando o óbvio, ele acabou ficando surdo para ouvir a voz de Deus. Então, em certo momento da vida dele, ele foi no caminho totalmente contrário ao que Deus tinha para a vida dele. E a Bíblia diz que Deus mandou um anjo para barrar o caminho dele, para tentar impedir que ele fosse adiante. Mas quem foi que enxergou o anjo, irmãos? Não foi Balaão, foi justamente a jumenta. Aquele animal que aos nossos olhos não tem razão, não tem voz, não tem capacidade de discernir o espiritual, se bem que os animais a gente percebe que eles têm uma sensibilidade maior muitas vezes, né? Eles conseguem ver coisas que a gente não vê. Então foi uma jumenta que percebeu aquele anjo no caminho, e o profeta de Deus, que era um homem teoricamente muito usado por Deus, ele não percebeu nada. Irmãos, aqui eu aprendo uma grande lição, eu espero que você aprenda também. Nem sempre aquele que tem um título espiritual, aquele que tem um cargo na igreja, que é conhecido como homem de Deus, mulher de Deus, é o mais sensível à voz de Deus. Guarde isso que eu estou te falando. Tem muitas pessoas que têm um cargo, têm um título, mas eles estão desalinhados com o Senhor. E quantas vezes você já viu as pessoas elogiarem fulano, ciclano? Você já viu pessoas exaltando o homem, sendo que às vezes essa pessoa está totalmente longe do Senhor, certo? E por outro lado, quantas vezes Deus usa uma pessoa simples, uma pessoa improvável, alguém que a gente menos espera para nos dar uma direção, uma correção ou uma palavra de encorajamento, não é mesmo? Irmãos, eu já vi vídeos aqui no YouTube de mendigos pregando a palavra de Deus. Eu já vi vídeos de pessoas que aos olhos da sociedade é ignorada, é desprezada. E nessa mensagem aqui eu vou te explicar por que isso acontece. E você vai entender também qual é o tipo de pessoa que Deus usa. Por exemplo, tem pessoas que não têm cargo nenhum na igreja, tem pessoas que às vezes nem são tratadas como homem e mulher de Deus, mas eles têm um temor no coração, eles têm um respeito por Deus, eles têm um coração humilde, entendeu? Então, essas pessoas muitas vezes estão mais preparadas para enxergar aquilo que nós não vemos, e até mesmo mais preparadas do que muitos aí que estão nas plataformas, nos púlpitos, certo? Balaão, por exemplo, irmãos, mesmo sendo profeta, ele estava com o coração tão endurecido pela ganância que a visão dele estava embaçada. E agora pensa comigo numa coisa, voltando aqui na história da jumenta. Por que Deus escolheu exatamente essa maneira de falar, irmãos? Através de uma jumenta, um animal, um bicho que não fala, que não argumenta, que não tem o direito de ensinar ninguém. Você concorda comigo que Deus poderia ter usado um anjo? Que Deus poderia ter feito um espetáculo no céu, dado algum sinal, sabe? Um trovão, uma voz vindo das nuvens, ou até mesmo um outro profeta. Mas, irmãos, Deus usou aquilo, guarde isso que eu vou te falar, Deus usou aquilo que Balaão menos respeitaria. Deus escolheu o improvável como canal de bênção, não por falta de opção não, mas para quebrar o orgulho daquele homem que já estava se sentindo intocável, aquele homem que já achava assim, que ele era o preferido de Deus, sabe? Tem pessoas que acham que são assim, irmãos. Tem pessoas que acham que só porque tem um cargo na igreja, já estão há 20, 30, 40 anos na igreja, eles são mais importantes, que Deus tem um carinho especial com eles. Irmãos, a Bíblia deixa claro uma coisa muito importante.
Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, todos nós somos filhos aos olhos dele. Todos nós que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos aceitos por Deus, nós somos purificados, justificados pelo Senhor, mas é claro que tem uma coisa muito importante, tem filhos que agradam mais ao Pai, certo? E geralmente, irmãos, são pessoas que não ficam atraindo atenção para si, são pessoas que não querem aparecer, são pessoas que ficam ali na humildade, ficam no cantinho deles e não fazem questão nenhuma de mostrar que eles são super espirituais. Então, muitas vezes Deus ele confunde a nossa sabedoria. E para isso eu quero ler com você uma passagem que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 27. Olha só o que a Bíblia diz. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas para envergonhar os fortes. Olha que interessante. Então, irmãos, esse aqui é um padrão que a gente vê na Bíblia inteira, do começo ao fim. Deus gosta de usar aquilo que o mundo despreza. Ele gosta de pegar o que é loucura para o mundo, o que é fraco, o que é despreparado, o que é inadequado, e ele levanta essas pessoas para quê? Para envergonhar os sábios, os fortes. Porque assim, irmãos, ninguém vai roubar a glória de Deus. E assim também, Deus faz com que o orgulhoso ele tenha a chance de descer do pedestal. Ele tem a chance de se converter de verdade, sabe? Pensa, por exemplo, no apóstolo Pedro. Quem que era Pedro, irmãos, antes de ser um apóstolo? Ele era um pescador, era um homem impulsivo, um homem que não tinha nenhuma formação religiosa e ele negou Jesus 3 vezes na hora da cruz. E quem esperaria que Deus usaria um homem assim para pregar justamente no dia de Pentecostes? E numa única pregação ganhar 3.000 almas para o reino de Deus? Irmãos, vamos ser sinceros, ninguém esperaria isso, ninguém. Só quem tinha os olhos abertos pelo Espírito Santo conseguia entender o que Deus estava fazendo ali. Deus estava usando uma pessoa totalmente menosprezada para ser o primeiro a anunciar às pessoas a respeito da ressurreição, a convidar as pessoas ao arrependimento e à salvação. Então, irmãos, Deus usa quem está disposto e não aquele que tem um currículo espiritual impressionante, certo? Talvez você que está me ouvindo aqui, você já teve muitas e muitas experiências com Deus, você já vem buscando ao Senhor há muito e muito tempo, mas deixa eu te falar uma coisa, não perca o seu coração humilde, o seu coração quebrantado diante de Deus, porque Deus não age de acordo com o passado, Ele age de acordo com o hoje. Ele quer saber o que você é hoje, quem é você hoje perante o Senhor. E Deus, irmãos, Ele está muito mais preocupado com pessoas que o adorem em espírito e em verdade, pessoas que estão dispostas a mudar de vida, pessoas que estão dispostas a renunciar à sua carne para obedecer ao Senhor, sabe? Tem pessoas que começam muito bem, irmãos, mas vai passando o tempo, os anos vão passando, é como se a pessoa cansasse da caminhada, é como se ela quisesse tirar umas férias, sabe? E a pessoa não quer mais compromisso, ela não quer mais ser tão radical, e sem que ela perceba, aos pouquinhos, o mundo vai ganhando espaço no coração dela. Jesus disse para os discípulos, tomem cuidado com o fermento dos fariseus, um pouco de fermento leveda toda a massa. E Jesus queria dizer o seguinte, tome cuidado com aqueles ensinamentos errados, tome cuidado com a proposta desse mundo, aquilo que as pessoas que nem conhecem a Deus estão dizendo. Muitas vezes você começa a acreditar, começa a dar crédito a tantas pessoas que não ouvem a Deus. Irmãos, por isso foque sempre na palavra, amém? A Bíblia diz no livro de Provérbios que quando você pula um muro, uma serpente o picará. Sabe o que isso significa? Quando você sai da proteção da palavra de Deus, existem muitos perigos lá fora. A serpente ela pode te picar e você pode ficar envenenado com as coisas dessa terra, com as mentiras do diabo, sem que você perceba. Então tome muito cuidado, sabe? Tem muita gente que está na igreja, mas hoje vive apenas uma religião, vive apenas por tradição, ela já não tem mais aquele coração quebrantado. Irmãos, a coisa que mais me preocupa, sabe o que é? É quando eu perco a sensibilidade espiritual. Eu poderia muito bem, por exemplo, todo dia aqui na oração da manhã, na oração da noite, eu simplesmente trazer uma mensagem fria, algo que não foi Deus que tocou no meu coração. Eu poderia muito bem não orar de todo o meu coração, mas orar de forma mecânica. Então eu sempre peço a Deus para me livrar disso, porque é muito triste quando a gente percebe que pessoas que poderiam ser boca do Senhor, de repente são apenas profissionais da fé. São pessoas que já conhecem versículos de cor, elas se tornaram ótimas oradoras, ou seja, elas falam muito bem,
mas já não tem mais a essência, já não tem vida ali, entendeu? E voltando a falar sobre a nossa própria vida, no nosso dia a dia, pensa comigo numa coisa: quantas vezes a gente rejeita uma correção, um conselho, uma palavra que veio de Deus, mas só porque não veio daquela pessoa certa, a gente simplesmente ignora. Tem pessoas que pensam assim: ah, pastor, mas foi o meu filho que falou tal coisa. O que o meu filho sabe da vida? Meu filho é tão novo, não tem a experiência que eu tenho. Outros podem pensar assim: ah, mas foi um amigo que falou comigo, ele nem é da igreja, é um crente frio, e o que ele tem para me ensinar? Ou então, irmãos, quantas pessoas pensam assim: foi a minha esposa, pastor, ela nem ora tanto, nem lê a Bíblia todo dia, então não vou dar crédito no que ela fala. Ou até mesmo você poderia pensar: ah, foi apenas um vídeo aqui no YouTube, não foi uma pregação longa, foi só uma mensagenzinha. Irmãos, não despreze as coisas simples. Muitas vezes Deus está falando de uma maneira tão pura, tão simples, e a gente acha que Deus só fala de uma maneira complexa, sabe? Às vezes pode ser um pensamento que vem na sua mente, por que não? Por que você acha que Deus não pode falar diretamente com você, sem precisar de ninguém, sem precisar de nada? Irmãos, uma coisa que eu percebi na minha vida é que muitas vezes Deus fala, principalmente, através de impressões que vêm no nosso espírito. Sabe quando vem uma sensação muito forte de algo? Ou é uma coisa boa ou é uma coisa ruim. Ou então vem uma ideia na sua cabeça, sabe? Uma ideia assim que não poderia ter vindo de você, afinal de contas você nem estava pensando nisso. Ou então aquela ideia fica martelando na sua cabeça. Talvez você está orando, e eu já percebi que isso acontece muitas vezes. Aí de repente Deus coloca alguém na sua mente. Você está orando e de repente vem alguém no seu pensamento e você acha que é coincidência. Talvez já é Deus falando com você, interceda pelo ciclano. Sabe, irmãos, não podemos desprezar essas pequenas vozinhas que vêm na nossa cabeça. Irmãos, uma vez eu era adolescente ainda, eu não tinha me convertido, mas eu acredito que Deus, Ele pode falar com a gente mesmo antes da gente entregar a vida para Jesus. Porque Deus é bom, Deus vê o coração, certo? E um dia estava tendo um parque de exposições lá na minha cidade. Todo ano eu ia naquele parque de exposições, eu gostava muito e tal. E aí eu decidi descer de tobogã. Lembra de tobogã? Então era muito alto, né? Tinha uma escada muito alta. Irmãos, vocês acreditam que quando eu estava subindo a escada, uma voz falou comigo? Eu não sei te explicar como. Eu não sei se foi externo, se foi dentro do meu coração. Eu só sei que essa voz falou o seguinte: não desça nesse tobogã. Irmãos, eu simplesmente ignorei, porque eu já estava chegando lá em cima, eu já iria descer, uma moça iria me empurrar lá de cima. Mas eu ignorei aquela vozinha na minha cabeça, sabe? E então eu subi em cima daquele saco de batata. Você lembra? Era um saco de batata assim que a gente sobe, e aí você fica sentado, né? E esse saco de batata te ajuda a descer e pegar mais impulso. Irmãos, a mulher me colocou ali em cima desse saco, eu sentei. Na hora que a moça me empurrou, eu acho que ela colocou muita força. Eu só sei, irmãos, que eu acabei caindo lá de cima e eu vim tropeçando. Na verdade, eu vim batendo a cabeça. Irmãos, eu fui batendo a cabeça de cima até lá embaixo. A minha mãe que estava lá embaixo, ela ficou desesperada. Todo mundo começou a gritar desesperado. Eu só lembro, irmãos, que era muito dolorido aquilo e eu perdi o controle porque eu fui capotando ali e eu fui sentindo uma dor terrível. Na hora que eu cheguei lá embaixo, irmãos, eu já não consegui mais enxergar. É como se o sangue tivesse tampado o meu olho e eles foram correndo, me carregaram no colo, colocaram um monte de gelo. Irmãos, olha, foi uma experiência horrível. E depois, irmãos, que eu fui cair a ficha, uma voz já tinha falado comigo, sabe? Eu acredito que Deus já estava ali me dando um alerta, um livramento. Só que eu simplesmente ignorei, entendeu? Eu pensei assim: o que poderia acontecer comigo demais? Não tem nada demais. Irmãos, eu fui cair a ficha bem depois. E quantas pessoas hoje, né? Talvez você que está me ouvindo aqui, você acabou se lembrando de algum momento que às vezes Deus te alertou a respeito de um namoro. Talvez todo mundo à sua volta falava, né? Toma cuidado com fulano, com a ciclana. Olha, fique atento aos sinais. Mas você simplesmente ignorou. Por quê? Você queria muito aquilo. Ou talvez você que já teve tantas decepções amorosas e agora você não quer mais esperar, você não quer mais ficar sofrendo, porque realmente ser solteiro não é fácil, né? Mas aí você então acaba tomando uma decisão que Deus não aprovou, ou talvez porque você ficou com medo de orar, já que toda vez que você ora parece que Deus é aquele estraga prazer, né? Deus sempre fala não para você.
Mas, irmãos, quando Deus fala não, é por proteção, é porque Ele nos ama, é porque Ele tem algo melhor lá na frente. Amém? Então, receba esses conselhos não como um julgamento, mas para que você fique atento, tá bom? Deus pode usar os meios que você nem imagina para Deus falar com você. Como eu disse, às vezes as pessoas que falam com você nem são evangélicas, nem estão na igreja, mas são pessoas sábias, pessoas que já viveram experiências. E a Bíblia diz, aquele que anda com o sábio, sábio se tornará. Amém? Glória a Deus, você está entendendo a mensagem de hoje? Então nós já vamos orar nesse momento. Se você chegou até aqui, eu quero que você escreva aqui nos comentários, Deus falou comigo hoje. Irmãos, é tão bom quando a gente entende mais claramente a maneira de Deus trabalhar na nossa vida, não é verdade? E eu sei que eu não falei tanto, sobre a história de Balaão, para não ficar muito longa a mensagem, mas Balaão, ele percebeu que a jumenta simplesmente parou no meio do caminho. E ele então bateu 3 vezes naquela jumenta porque ele não estava aceitando que ela parasse no meio do caminho. E foi naquela hora que o anjo apareceu finalmente para Balaão. E ele falou, olha, a jumenta, que é apenas um animal, ela teve o discernimento espiritual e você não teve. Eu parei na frente da jumenta, eu não deixei ela avançar, mas você está rebelando contra Deus no seu coração. Não é para você atender ao chamado desse rei. Porque, irmãos, tinha um rei ali que ele estava oferecendo dinheiro para Balaão para que ele amaldiçoasse o povo de Israel. Só que tem um detalhe, aquilo que Deus abençoou não tem como haver maldição. Não tem como o inimigo ter poder contra aqueles que são de Deus de verdade. E foi então que Balaão ele foi totalmente contra aquilo que Deus tinha para ele. Porque ele perdeu o temor e ele perdeu o coração humilde. Então, não é porque você tem anos de caminhada que o seu coração está voltado para o Senhor, certo? E se for Deus querendo te parar, você já parou para pensar nisso? Às vezes Deus usa essa jumentinha do caminho, vamos assim dizer, para tentar evitar a sua queda, para te livrar de um problema sério ou para te direcionar para um caminho de bênção. Por que não? Não é verdade? Deus tem coisas maravilhosas para nós, irmãos, mas nós precisamos ficar atentos a qualquer coisa que possa ser um sinal de Deus para a nossa vida, tá certo? Vamos orar então nesse momento. Eu quero interceder por você, pela sua família, e desde já eu te agradeço porque, olha, eu sei que não tem sido fácil na sua vida, mas Deus vai te capacitar a cada dia e a palavra, ela vai te fortalecer. Glória a Deus! Então feche os seus olhos e vamos orar e no final compartilhe com seus amigos e familiares. Vamos orar. Aleluia! Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua presença e de aprendermos com a Tua palavra. Pai, muito obrigado por ouvirmos a Tua voz hoje. A Tua voz nunca se cala, porque a Tua graça nos alcança, mesmo quando o nosso coração está endurecido, mesmo quando a gente está sem ânimo para orar, para buscar a Tua palavra. E Senhor, nós queremos Te pedir perdão, Pai, porque muitas vezes nós fomos soberbos, muitas vezes o nosso orgulho nos impediu de ouvir a Tua voz. Perdoa-nos, ó Deus, por todas as vezes que nós julgamos alguém, nós ignoramos aquilo que o Senhor quer falar através de uma pessoa. Ó Deus, muitas vezes a gente coloca um filtro e a gente só permite que o Senhor haja daquela maneira, sendo que o Senhor está querendo agir de forma totalmente nova na nossa vida. Pai, nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes nós tomamos decisões sem orar, sem pedir conselhos. Às vezes o Senhor até nos deu um alerta, mas a gente não ouviu. Ajuda-nos, ó Deus, a tomarmos decisões sábias a partir de hoje. Quantos maridos, meu Pai, eles ignoram a esposa, deixam ela de lado e com isso eles estão deixando de fora uma grande auxiliadora, porque a Tua palavra diz que o Senhor fez a mulher para ser auxiliadora do homem. Oh, meu Deus, tira essa teimosia, Pai, desses homens. Quantos maridos arrogantes, quantos maridos que acham que sabem o caminho. Oh, Deus, eu sei, meu Pai, que se nós não reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos, eles não serão endireitados. Oh, meu Deus, tem misericórdia, Pai. Quantos casais hoje vivem brigados porque um faz coisas escondidas do outro. Deus, cura os casais, restaura as famílias, meu Pai. Existem também, Pai, mulheres que não são sábias, que elas colocam o marido para baixo, não sabem falar direito, não sabem demonstrar carinho, amor, respeito. Oh, Deus, dá sabedoria para essas mulheres também, meu Pai. Eu oro nesse momento, Deus, pelos solteiros. Quantos agora estão enfrentando ansiedade, depressão
e estão com o coração totalmente fechado porque sofreram na área amorosa. Muitas mulheres estão preocupadas porque na cabeça delas elas já passaram da idade. Pai, isso é coisa do mundo, isso é mentalidade mundana. Oh, meu Deus, no nosso meio não pode ter isso, Pai. Que o Senhor, meu Deus, coloque um homem, uma mulher de Deus no caminho dessa pessoa, Pai. Eu sei, Deus, que o Senhor tem planos de paz, planos de bênção para cada um de nós. Então, Senhor, tira de nós tudo que pode ser um empecilho. Eu não sei se tem algo bloqueando a bênção na nossa vida, mas eu te peço aqui agora que o Senhor nos revele. A partir de hoje, Pai, mostra para nós se algo está nos impedindo de receber aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E Deus, que o Senhor faça uma obra completa no nosso coração, na nossa vida, na nossa família. Perdoa, Senhor, os pecados dos nossos familiares. Quantos poderiam estar orando junto com a gente hoje, mas eles têm um coração endurecido, Pai. Estão cegos espiritualmente. Talvez muitos já conhecem a palavra e hoje estão como Balaão, estão cegados pelo inimigo. Senhor, tira de nós, Pai, toda a idolatria da nossa casa, a começar por nós, ó Deus. Restaura a nossa vida espiritual, a nossa comunhão contigo. Oh, meu querido irmão e minha irmã, se você deseja entregar a sua vida para Jesus agora, se você nunca fez uma oração de entrega ao Senhor, esse é o teu momento. Diga com toda sinceridade, ore essas palavras que eu vou falar aqui, e aí você repete aí na sua casa, tá bom? Ore de todo o coração, diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Me salva, me perdoa, me transforma. Eu creio que o Senhor morreu na cruz no meu lugar e eu recebo pela fé o teu perdão. Jesus, escreve meu nome no livro da vida e me capacita a estar contigo todos os dias até o final da minha vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Oh, meu Pai, eu apresento diante de ti esta oração. Eu creio que o Senhor ouviu a oração dos teus filhos nesse momento. E agora eu te peço, Pai, que esta oração alcance o maior número de lares espalhados por essa nação e também fora do Brasil. Pai, faça uma obra linda, meu Deus, que haja libertação, cura e salvação através da tua palavra. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, antes de você compartilhar esse vídeo, eu quero só te fazer uma pergunta. Você tem conseguido controlar suas emoções? Você sabia que a coisa mais importante hoje em dia é você saber lidar com as suas emoções para você não ser abalado com tudo que tem acontecido à sua volta? Sabe, irmãos, eu tenho percebido que cada dia mais as pessoas, mesmo tendo fé, acreditando em Deus, elas não estão conseguindo ser felizes e ter paz de verdade. E foi pensando nisso, irmãos, que eu comecei a olhar para a Bíblia e eu entendi que homens e mulheres do passado também enfrentaram esse mesmo mal, a ansiedade. E então eu selecionei 100 histórias da Bíblia com uma linguagem fácil e simples para você entender que é possível sim vencer a ansiedade e ter uma vida muito melhor, uma vida que vai ter paz com você, com as pessoas à sua volta e principalmente com Deus, porque eu não sei se você sabe, Deus não trabalha em coração ansioso, Deus espera que você confie nele de todo o coração e por isso neste livro eu vou te apresentar ferramentas para você vencer de vez esse mal, tá bom? Então eu quero enviar no seu e-mail este livro que eu acabei de escrever, chamado Sem Ansiedade. Eu tenho certeza, depois você vai contar o testemunho do que Deus vai fazer. Irmãos, milhares de pessoas já estão sendo abençoadas com as mensagens desse livro. Então faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai clicar nele para você adquirir e receber agora no seu e-mail. Ou então você vai acessar www.semansiedade.com.br, tá bom? Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e basta você dar o primeiro passo. São mensagens simples que vão te abençoar profundamente. Deus te abençoe, eu te espero lá.